Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar hoje um pouco aqui sobre praga na horta. Vocês estão vendo aí, né, algumas formigas aqui no meu base de feijão, alguns ataques que tá tendo aqui nessa basezona bonita de feijão. E aí, né, você planta e alguma coisa ataca. O que a gente faz? Nada. Exatamente isso, não fazemos nada. Mas como assim não fazer nada? Estou perdendo a minha planta. Bom, a gente não vai fazer nada contra esse ataque, né? Contra essas formigas e essas outras coisas que eu não sei o que é que está atacando. Contra ele a gente não vai fazer nada, porque ele não é a causa. Isso aqui é uma consequência de uma outra causa, né, que por essa causa temos essa consequência. Não adianta atacar essas formigas, porque elas são apenas a consequência. Se a gente ataca a consequência, volta a acontecer novamente. Então não adianta atacar essas formigas aqui, porque se eu fosse atacar elas, qual seria a solução? Algum tipo de porcaria química vai causar um problema muito pior no meu solo, que eu perder alguns pés dos meus feijão, porque nem é todos que estão sendo atacados, até o momento só vi nesse, né? Todo o resto da minha horta aqui, os outros pés de feijão não estão sendo atacados. Tenho aqui um pé de feijão aqui mais na frente, ó, que tem algumas formigas aqui rodeando ele, mas não teve nenhum ataque com esse, né, uma espécie de fungo, sei lá o que é isso, não sei se isso é da própria formiga, né, que está causando isso, se as formigas estão fazendo isso ou se as formigas estão, né, se é outra coisa que está causando isso, se as formigas estão aqui para combater ou para se alimentar, para utilizar isso aí, eu não sei. Então, qual é a causa desta que originou essa consequência? Primeiro, essa área aqui é uma área que eu estou recuperando, ou seja, ela é uma área que estava bastante degradada e agora eu estou num processo de recuperação. Então ela está em desequilíbrio, essa área, ou seja, ela não tem, né, todos os nutrientes necessários para suprir essas plantas, e também não tem um equilíbrio biológico suficiente. Essa é a causa, né? A consequência é que esse pé de feijão, ele sofreu um desse desequilíbrio, seja um desequilíbrio biológico para controle de praga, seja um desequilíbrio químico, digamos assim, nutricional, né? Algum nutriente não está disponível, não tem nutriente suficiente. E essa planta sofreu algum estresse e sinalizou aí que não tem condições, né, ideais de sobreviver. E naturalmente, quando isso acontece, a natureza ataca. Às vezes mata, às vezes não. Mas quando tem algum ataque feito pela própria natureza, é a causa de um desequilíbrio que tem no sistema. Então, se eu for interferir nesse desequilíbrio, eu vou causar um desequilíbrio maior, porque, como eu disse, eu não posso matar essas formigas, nem pegando um por um e matando, que, né, ela só ataca as formigas. Se as formigas que estão atacando, ela só ataca uma planta que está em desequilíbrio. Por que não atacou nenhuma outra? Ela está nas outras plantas, ela anda, ela se alimenta ali das flores dos outros pés. E por que não atacou? Porque só atacou esse? Porque esse é que está com problema, esse que está com estresse. Então a formiga, ela é uma podadora, ela não é uma destruidora. Ela é uma agricultora, né? Ela poda a natureza conforme a necessidade da natureza. É como se a própria planta pedisse para ser interferida, né? Pedisse pela ação das formigas, porque ela está sofrendo, né? E por isso a formiga decidiu agir nela. É basicamente como se fosse isso. Então,
que eu posso fazer e que eu devo fazer? Continuar recuperando esse solo, né? Estou plantando estou diversificando a cultura. Temos aqui um feijão, uma macaxeira, tenho aqui um pé de jiló. Não tá bonito, não tá bonito esse pé de jiló. Temos ali um pé de quiabo, outro pé de quiabo muito feio na frente. Essas plantas não tão bonitas, não estão se desenvolvendo o suficiente. Tá longe de ser o ideal, mas é importante que ela esteja aqui, porque mesmo que ela não tenha fruto, que ela não produza fruto suficiente, as raízes infiltrando na terra vai trazer pontos positivos. Quando esse pé morrer, né, vai virar matéria orgânica, uma matéria orgânica diferente, com qualidades nutricionais diferentes. As raízes dessa planta está cultivando, né, biologia, vida diferente, e estou causando aqui uma biodiversidade. Então, e isso tende ao equilíbrio da natureza. São essa grande diversidade que vai trazer um equilíbrio à natureza. O que eu estou fazendo e é o certo a fazer? Buscar esse equilíbrio. Primeiro, cobertura de solo. Minha cobertura de solo não é o suficiente ainda, né? Porque eu não tenho de onde tirar tanta biomassa. Então, a biomassa, ó, a maioria das pessoas já tirado isso aqui, porque não foi eu que plantei, nasceu aí. Muitas pessoas chamam de praga. Não, isso aqui é uma biomassa. Não está incomodando ninguém. No momento que ela começar a incomodar, eu vou cortar ela e transformar em biomassa, né? Ali tem um pé de capim, eu podia arrancar ele. Não, deixa ele crescer. Ele vai virar biomassa, ele vai virar cobertura de solo. Então esse é o processo a se fazer, esse é o certo a se fazer. Eu vou perder esse pé de feijão? Vou, com certeza eu vou perder a safra desse pé de feijão. Porque, na verdade, antes dessa formiga atacar, eu já perdi a qualidade. Porque mesmo que ele não, como ele está desnutrido, eu vou ter um feijão desnutrido. Ao consumir esse feijão, eu não vou estar consumindo os nutrientes que deveria ter no feijão. Então ele não é um alimento eficiente, né? É só um produto alimentício. Por quê? Porque não tem as qualidades nutricionais necessárias para mim. A natureza removendo esse pé de feijão, eu vou me alimentar de um outro feijão de qualidade. Eu vou ter um ponto positivo, certo? Eu vou estar perdendo um tempo que eu investi aqui. Mas é causa do meu manejo, ou seja, esse solo foi manejado de uma forma errada. Eu estou em processo de recuperação. Então é normal que nem tudo produza o suficiente. Então, essa é uma das consciências que a gente tem que ter quando está produzindo, né? Bem próximo daqui, ó, eu tenho esse outro pé de feijão aqui, ó, muito bonito. Olha, as mesmas formigas que estão lá estão aqui. Mas elas estão aqui por causa da flor, não causou nenhum dano aqui. Aqui elas não formaram um processo, né, que formou ali, que está perdendo os frutos. Não, aqui ela está se formando com perfeição. As formigas estão aqui, a mesma formiga que tem lá, tem aqui, só que elas não atacaram esse pé. Por quê? Porque esse pé tem uma qualidade nutricional maior que aquele outro, né? Esse pé está em equilíbrio, aquele não está. Então elas estão removendo aquele e não esse, né? Porque aquele está em desequilíbrio. Então não adianta eu ir atacar elas, porque o benefício que ela está causando para todos os outros pés de feijão, né, ela deixaria de causar se eu matar elas. Se eu matar aquelas formigas, eu vou causar um desequilíbrio no meu sistema, eu não posso. Então é deixar aquele pé de feijão se perder, porque, né, ele não encontrou condições favoráveis. Eu, como um podador da natureza, eu tenho a missão de transformar isso aqui num ambiente melhor, né? Então tá aí, ó, cobertura de solo, diversidade de cultura, né? Temos aqui um pé de quiabo aí, quiabinho. Esse pé de quiabo tá bem bonito, né? O outro ali tá mais feio. Tem aqui o que vai virar biomassa. Tá longe do ideal isso aqui ainda. Não tem todas as culturas necessárias. Eu tenho que ter aqui uma plantação muito mais perto. Tem muito espaço, olha, aqui não tem nada. Ali tem uma cebolinha, olha como essa cebolinha tá feia. Por que ela tá tão feia assim? Porque não tem os nutrientes necessários, não tem a condição de vida necessária.
Aqui eu tenho mais pé de cebolinha. Olha como estão fraquinha, feinha, né? Não tem a condição de vida necessária. Isso aqui é um pé de couve chinês. Olha aí, tá morrendo, tá amarela. Por quê? Não achou a vida, não tem, né, suporte para viver. Aqui temos um pé de quiabo, de machicho, se eu não me engano. Muito feio, porque a terra não é o suficiente ainda. Mas como é que a terra vai ficar o suficiente? Plantando, manejo. Isso aqui é um pé de couve. Olha como está feio. Olha o tamanho dessa folha de couve, né? Porque isso aqui é um solo urbano. Esse solo sofreu de várias formas, né? Já passou máquinas, compactou, é um solo argiloso, bastante compactado, sem matéria orgânica, bem destruído, bem degradado. Eu estou recuperando. E o processo de recuperar não é simples, não é rápido, é um processo demorado, né? O que a gente tem que fazer? Um manejo, plantar várias coisas, cobertura de solo. Isso vai resolver, mas demora, isso demora. Então eu tenho que ter, olha aqui tem um pé de feijão que morreu, tá morrendo, olha. Folhas amarelas aqui, ó. Né, isso aqui é um claro sinal de, olha, essa barra de feijão aqui ela não se formou suficiente, que é dele. Aconteceu porque, né, um desequilíbrio nutricional, biológico. Engraçado, não foi atacado pelas formigas. Olha as folhas feias. Isso aqui é deficiência de algum nutriente. E é bem próximo, aquelas formigas vêm aqui e não atacaram esse pé aqui. Mesmo que esse pé está doente mais do que os outros, não foi atacado. Um foi atacado por formiga, o outro morreu, porque eles encontraram condições diferentes, né? Eles sofreram estresses diferentes. Aquele sofreu estresse, foi atacado pela biologia. Isso aqui sofreu um estresse que simplesmente está morrendo, porque o meu solo não é o ideal ainda, mas eu estou trabalhando, né? Aqui temos 2 pezinhos de quiabo crescendo. A produção tá pouca, algumas coisinhas tá bem feia. As plantas que são mais exigentes, que não tem tanta rusticidade, que não tem, né? Que não são tão adaptáveis, tão ruins, tão fraquinha, mas isso aqui vai melhorar eu plantando as coisas. Eu fazendo cobertura de solo, mantendo a biodiversidade aqui. Obviamente, se eu tivesse condição de trazer muito mais biomassa de fora, aqui se recuperaria mais rápido. Se eu pudesse trazer uma matéria orgânica já mais processada, se eu tivesse uma composteira, a produção de alimentos, né, seria essa cebola. Se eu tivesse uma composteira, para mim adicionar uma certa camada de esterco aqui em cima, né, com certeza essa cebola estaria mais bonita, esse pé de quiabo estaria mais bonito, né? Com certeza, a produção chegaria muito mais rápido. Mas não é a minha realidade aqui. E o certo nessa questão não era ter os canteiros com toda a plantação perto. Um canteiro eu fazia plantação e a outra eu plantaria um capim gigante, por exemplo. Ele cresce muito rápido, então ele produz uma grande biomassa. Então esse seria o certo. Eu fazia um canteiro, né, de planta e um canteiro e alguns canteiros de capim gigante. Com isso, o capim gigante cresceria rápido e me forneceria uma grande quantidade de biomassa. E aqui na minha terra teria muito mais biomassa. Olha, aqui a minha cobertura de solo aqui acabou. Eu preciso fazer uma cobertura de solo aqui, mas eu não tenho matéria orgânica suficiente para fazer. Por quê? Porque eu não tenho um canteiro destinado a isso. Então o certo é eu fazer, né, um canteiro, disponibilizar algum dos meus leiras, dos meus canteiros, para plantar apenas algumas coisas que seja destinado a cobertura de solo, porque eu tenho uma necessidade, né, muito grande de cobertura de solo, de biomassa. E também seria muito interessante eu ter uma composteira nesse momento para acelerar o processo de produção de matéria orgânica, para ter uma produção mais rápida, né? Se eu necessitar desse espaço para sobreviver, não tem como, porque aqui não consegue produzir alimento. O feijão está indo bem, a macaxeira está indo bem, mas algumas plantas mais delicadas, mais sensíveis, digamos assim, que tem uma exigência, na verdade tem uma exigência nutricional maior,
ela não consegue viver nesse local. Mas em breve elas vão conseguir, porque esse solo está melhorando, eu estou trabalhando e estou recuperando ele. Então, né, o que vocês, né, tenham em mente e aprendam aqui nesse vídeo, né, a única coisa que a gente pode fazer é melhorar a nossa biodiversidade e melhorar o nosso solo. Não ataque as consequências, atacar a causa, né? E quando tiver o seu canteiro numa terra extremamente degradada, deixe parte do canteiro como fonte de cobertura de solo, né? Então, se a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem que ter cobertura naquele local. Se o seu cultivo principal que você pretende cultivar não vai gerar biomassa suficiente, destine alguns canteiros para produção de cobertura de solo, para produção de biomassa. Então, planejamento. Quando a gente for planejar a horta, quando vocês for planejar a horta, primeiro vocês vão, né, observar o local e observar, né, o sistema de manejo que vocês vão, o desenho que vocês vão adotar naquele local, né? Depois vocês vão definir o que vocês pretendem plantar naquele lugar e também, né, o que aquele lugar é capaz de produzir. Estabelecendo isso, vocês vão ver, aí vocês vão planejar. Isso que eu vou produzir também vai gerar uma quantidade de biomassa suficiente para manter esse solo coberto? Se sim, beleza. Você não vai ter que adicionar espécies para isso, mas dificilmente isso vai acontecer. Aí o pé de quiabo não gera biomassa suficiente, né? O pé de feijão. Então, vocês vão ter que ter um planejamento de produção de biomassa. Então, no planejamento da sua plantação, no planejamento da sua horta, você vai destinar espaços para a produção, sempre com biodiversidade, sempre plantando a maior variedade possível de coisas, mas vocês também precisam ter um plano de produção de matéria orgânica. Do espaço que vocês têm disponível, alguma parte, ou integrado junto. Às vezes você planta um capim gigante, ele cresce muito, dá uma torceira muito grande, ele pode atrapalhar um pouco o sol para algumas plantas, é exigente de sol, então vocês têm que plantar ele para uma planta que pode ficar um pouco mais na sombra e não se importa. E também, aonde vocês forem fazer a produção destinada à matéria orgânica, não façam a monocultura ali, porque ali também é uma terra e futuramente a gente também tem que melhorar ela. E um dia ela também vai ser utilizada para a produção de alimento. Quando a sua terra toda melhorar, quando toda a sua terra estiver na qualidade melhor, né, a matéria orgânica vai ser apenas para manter o sistema e não para, né, melhorar ali o sistema. Então, não façam a monocultura nem aonde vocês estão destinados para produção de matéria orgânica, mas implemente no seu sistema algum tipo de cultivo que seja destinado à matéria orgânica, uma bananeira, né, um capim gigante, um feijão guandu, alguma coisa que tem uma produção de biomassa muito alta. Esse é uma das coisas que tem que estar no planejamento da horta de vocês e é fundamental importância, porque senão você usa todo para plantação e você depois não tem matéria orgânica e todas as plantas não vão produzir, porque você não vai ter o ambiente necessário para uma produção orgânica, uma produção com diversidade. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha contribuído para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.